ouvi dizer, doutor, que a primeira impressão é a que fica. E hoje a gente traz uma pesquisa que revela bem o porquê que um sorriso vale mais que 1000 palavras, por que todas essas frases. Na pesquisa, os dados dizem que o sorriso, que a gente repara primeiro quando uma pessoa chega, 47%, que é um número super significativo, reparam primeiro no sorriso, né? Aí depois vem os olhos, né? Que o nosso cinegrafista diz que é mais importante, ele repara mais nos olhos. 31% das pessoas reparam no olhar. Depois no cheiro da pessoa, 11%. Na roupa, 7%. E por fim, no cabelo. Mas o sorriso é disparado, 47%, doutor. Olá, tudo bem, pessoal? O assunto de hoje, então, é sobre o que a gente chama tecnicamente de classe 3. É quando os dentes de baixo e de cima estão um mais para frente do que o outro. Às vezes o de baixo está um pouco mais para frente ou às vezes o de cima está mais para trás. E isso causa aquela situação em que a boca, esteticamente, acaba tendo um prejuízo estético, acaba tendo uma sensação anti-estética que a gente diz. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que fica. Vamos botar então aqui na tela. Vamos ver então alguns casos que o Dr. Fábio Scherer preparou pra gente hoje. Ó, a nossa pesquisa, né, doutor? E agora sim, então, na tela, os casos selecionados de hoje. Exatamente. Então, assim, a gente vai se deter hoje na situação em quando os dentes de baixo estão um pouco mais para frente, né, do que os dentes de cima. Nesse caso, se a gente observar a ponta dos dentes, a gente observa que os dentes de cima estão mais para trás em relação aos dentes de baixo. Vamos ver como é que fica a correção com o aparelho autoligado. Aqui, nessa situação, o paciente já está chegando numa posição que já está praticamente coincidente. A ponta dos dentes de cima e de baixo já estão chegando bem próximas. O paciente está usando, o aparelho autoligado está corrigindo. Já está vendo a melhora. E já está vendo a melhora. E aqui já passou. E aqui já passou a situação para frente. Esses casos, muitos deles são casos que são diagnosticados e planejados cirurgias. Chamam-se cirurgias ortognáticas. São cirurgias que se faz uma modificação da parte de cima e da de baixo para poder se encaixar. Só que alguns pacientes, Rose, não aceitam bem essa situação de cirurgia, uma cirurgia realmente bastante grande. E aí os pacientes pedem para poder fazer um tratamento compensatório. O tratamento compensatório nada mais é do que a gente alterar a posição dos dentes para que essa situação que desagrada um pouco a estética dos pacientes seja amenizada. Se inverta. E se inverta, exatamente. E aqui a gente conseguiu verificar... Aí seria um tratamento com o aparelho. Com o aparelho autoligado, sem cirurgia. Sem cirurgia. Não foi feito nenhum tipo de cirurgia nesses pacientes. Aqui é o caso como o paciente chegou no consultório, logo em seguida, depois da instalação do aparelho, alguns meses depois. Aqui o quadro quando já estava no meio da correção, né, da classe 3. Né? E aqui a parte de baixo já estava praticamente finalizada a correção da classe 3. Essa paciente tem algumas outras correções necessárias, porém a classe 3, que é essa posição de cima com relação aos de baixo, já está praticamente corrigida nessa situação aqui embaixo. Vamos ver outra imagem dessa paciente, só que enxergando de outro lado, o quanto os dentes de cima e de baixo eram invertidos, né? Aqui os dentes de cima são bem para trás com relação ao que está os dentes de baixo. Aqui é a situação já chegando bem próximo, utilizando o aparelho autoligado, e por último, já passado os dentes de cima para frente, que é o que a gente deseja. Como tem que ser, né? É o que a gente deseja, que os dentes de cima se sobreponham aos dentes de baixo. E aqui a gente já tem a solução da correção da classe 3 dentária dessa paciente aqui. Então quem tem esse tipo de problema não precisa nem se assustar, né? Que é obrigado a fazer cirurgia. Não, né? Tem uma solução bem prática. Em alguns casos, a gente avaliando bem o paciente, a gente pode propor um tratamento compensatório para a gente poder amenizar o quadro estético do paciente. O paciente se sente realmente bastante
mais feliz com o resultado e a gente conseguindo evitar a necessidade de cirurgia é uma grande vantagem, sendo que alguns casos sim requerem cirurgia. Aqui está o quadro, o caso visto nessa visão esquerda, né? A gente consegue ver o caso antes, durante e mais no final do tratamento. Essa paciente ainda tem outras correções de alinhamento, de nivelamento, fechamento de espaços que ainda são necessários. Mas a questão que a gente está abordando hoje, que é a classe 3, que é a posição dos dentes de cima e de baixo, quando elas estão invertidas e a gente consegue fazer a correção já resolvido. E a inversão do caso. Aqui o caso como estava no início do tratamento e aqui o caso como estava no final do tratamento. Não foi feito nenhum tipo de cirurgia, Rose. É bastante importante salientar. Isso é um tratamento compensatório. A gente traz os dentes para uma posição mais confortável e a mordida fica melhor para poder também para mastigar, para poder o falar. Visual, a maneira de se alimentar, tudo muda, né? Bastante. Essa paciente está bem satisfeita, inclusive. Aqui uma outra visão também da mesma situação, como é que era no começo e como é que está hoje a paciente. Às vezes a gente pensa que é só uma questão estética, não é, doutor? Mas não é, né? Não é só estética. Essa paciente também tem dificuldades de mastigação, dificuldades de fala, que acaba saindo ar por espaços e tal, que ficam entre os dentes, e também dores, né, na articulação que fica próximo ao ouvido. Sim, né? Algumas Forçar dores a mastigação, né? Na hora de mastigação. Por forçar também causam dores de cabeça. Tem pessoas que sofrem com enxaquecas permanentes que não se curam, e nem sonham que pode ser um problema dentário. E a mordida que é a causa, em grande parte das situações, a mordida é a causa disso tudo. Que está errada. Então vamos nos antenar, não é, doutor? E aqui o caso já mais finalizado, mostrando o sorriso, como é que fica harmônico na paciente. Que uma situação antes era uma situação bem antiestética. Que a pessoa nem sorri, né, doutor? Que quer esconder já, né? Acaba nem sorrindo. Com certeza. Isso mesmo. Então, tenha um belo sorriso, é o que nós desejamos, não é, doutor? Isso. Mude tudo. Um sorriso muda tudo, então mude você também.